paz do Senhor. Nós aqui, no nosso nível vibracional, estamos primeiro aprendendo a ser médium. Muitas vezes chegamos na casa espíritas doentes, sentindo problemas graves, e se descobre que ele tem no seu cérebro a parte de comunicação com o mundo espiritual e não está sabendo usar esse dom, sabendo usar essa facilidade que ele tem. Então, ele tem que aprender a usar, estudando o Evangelho, estudando o Livro dos Espíritos, para ver como acontecem as coisas entre o mundo físico e o mundo espiritual. Tem que saber como tudo isso se comporta e tem que estudar muito outras coisas. Tem que ler livros, ler sobre antropologia, sobre física, sobre matemática, sobre química, tem que ler sobre a sociedade, tem que ler sobre tudo, para guardar no seu cérebro, na sua memória, as palavras que serão usadas pelo médium, pelo espírito que chega para fazer sua comunicação. Daí a necessidade de instruí-vos, no caso dos médiuns que estão numa casa espírita estudando e servindo de intermediário entre o mundo espiritual e o mundo físico. Essas coisas todas você pode se espantar, que eu tenho que dizer, eu falo que você tem que ler sobre física, não precisa estudar profundamente, mas ter noção da física. Por exemplo, baseado nisso, eu digo porque tem o livro de André Luiz, que é um livro para todo mundo. Um livro não é um livro para o físico, não é um livro para quem sabe eletricidade, mas um livro que alguém tem ideia de como funciona a eletricidade, em mecanismos da mediunidade. Então, Kardec, sabendo que você tinha que estudar todos esses detalhes para ser um bom trabalhador, esse é o seu sacrifício, se você acha que estudar é um sacrifício, para ser um bom trabalhador na seara mediúnica, tem que estudar, ter palavras, conhecimentos, como o livro Mecanismo da Mediunidade, que muita gente evita estudar, muita gente evita até pensar que ele existe, porque tem muita dificuldade em estudá-lo. Mas sempre deve procurar na sua casa espírita um grupo que estude esse mecanismo da mediunidade. Depois que você estuda, você vai ver que aquilo não tinha, como a gente diz, não tem bicho nenhum. É uma coisa simples. Só que a gente não lida com esse palavreado, não lida com esses conhecimentos no dia a dia. Quando a gente vai para o mercado, depois que a gente descobre em mecanismos da mediunidade, os conhecimentos que a gente vai ter sobre eletricidade, sobre magnetismo e sobre outras coisas ainda mais, você vai ver que aí você está usando isso durante todo o seu dia. Está usando em todas as oportunidades que antes você pensava, Deus me livre de estudar física, só tem matemática, eu não entendo aquelas coisas. Na hora que você dá uma estudada, mesmo superficial, você vai ver que você usa a física toda hora, todo dia. Física é o conhecimento da matéria. Então, nós encarnados estamos lidando com a matéria a todo instante. Um lápis cai. Por que será que o lápis caiu? Eu venho com um vaso de porcelana caríssimo na mão. Por que é que estão me dizendo que eu não deixe soltar no ar? Todo mundo sabe que existe uma força chamada força de gravidade, que puxa o material
físico, os corpos físicos, para o centro da Terra. Mas como entre o centro da Terra e nossa mão tem a crosta da Terra, tem o chão, o vaso vai bater com força na crosta e vai se quebrar. Se houvesse um buraco no chão até ao núcleo da Terra, esse vaso iria cair por esse buraco até chegar no núcleo da Terra e não ficar no chão, na superfície, na crosta terrestre.